Sejam todos muito bem-vindos! Chegando para a nossa semana de lives às segundas, quartas e sextas. Conteúdos direto ao ponto de 30 a 40 minutos, trazendo aqui para você a contribuição para um próximo passo no seu projeto, no seu negócio. E o tema de hoje, esperando o pessoal chegar. Oi, Cris, querida. Deixa eu colocar aqui. Como fazer dar certo? Fazer dar certo. O que dar certo? O seu negócio. Como fazer dar certo? Vocês vão pegar hoje um conteúdo super inédito, um conteúdo de mentoria avançada para ajudar você aí no teu próximo passo. O que eu vou trazer aqui hoje, vocês vão ver que está bem alinhado com questões da postura adulta ativada, o quão importante é você estar com a sua postura adulta ativada. E o que é a postura adulta ativada? É quando você faz aquilo que precisa ser feito e não necessariamente aquilo que você quer. E muitas vezes é tão difícil a gente fazer isso, né? A gente quer fazer aquela coisa mais gostosinha, aquela coisa mais molinha, então fica mais desafiador. Então quando a gente tem compreensão de como a nossa cabeça funciona, por que a gente faz o que faz, então isso vai trazendo o quê? Musculatura para que você possa fazer um pouco diferente. Então, como fazer o seu negócio dar certo? Acho que uma coisa que ela é bem simples e é importante a gente falar aqui é que quem não é visto não é lembrado. Então, é preciso executar ações de posicionamento, ações para que você apareça para a sua audiência. Então, esse é um primeiro movimento. Eu preciso aparecer para a minha audiência. Quem trabalha usando o digital como um canal de vendas, né? Então, você tem o seu produto ou serviço. Então, nós usamos as redes sociais para divulgação dos nossos produtos. Esse processo de divulgação, ele pode ser um processo orgânico e ele pode ser um processo pago. Então, o que é um processo orgânico? Eu vim aqui, anunciei a live em alguns lugares, liguei a câmera e venho aqui falar com vocês. O que é um processo pago? Eu rodo um anúncio, esse anúncio vai para muito mais pessoas, para que mais pessoas estejam me ouvindo, me vendo falar. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, como fazer o seu negócio dar certo, é que se você usa a internet como um veículo de marketing, você precisa aparecer. Quem não é visto não é lembrado. Porque a partir do momento que a pessoa vai te ver, é que ela vai poder saber mais sobre os seus produtos ou serviços. Então você pode anotar isso aí, ó. É muito importante que eu goste de produzir conteúdo. É muito importante que eu goste de produzir conteúdo. Você precisa gostar de fazer live, você precisa gostar de fazer reuniões com os clientes, às vezes é só com um, às vezes é com um grupo de clientes. Você precisa gostar de fazer carrossel. Você precisa gostar de estar nas redes sociais. Você pode escolher as redes que você vai trabalhar. Às vezes você escolhe uma. Então, por exemplo, o Instagram é uma boa rede para a gente trabalhar. Eu estou hoje no Instagram, no YouTube e no Substack, que é uma rede mais focada em escrita, né? Em escrever artigos, escrever conteúdos e fazer disparos por e-mails. Mas a gente sabe que tem o TikTok, a gente sabe que tem várias outras redes aí que podem ser utilizadas. Quando você está fazendo uma palestra, quando você se reuniu com um grupo de pessoas num coworking, você também está fazendo uma rede social, que não está na internet, mas é uma rede social. As pessoas foram presencialmente até aquele lugar. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí, eu preciso gostar de fazer conteúdo. Eu preciso gostar de aparecer. E eu sei que tem muita gente que faz conteúdo, mas faz sem gostar. O que acontece quando você faz uma coisa sem gostar? Quando você faz uma coisa sem gostar, você não faz com aquela energia de troca. Você não faz com aquela energia de amorosidade. Você acaba fazendo com uma energia de cumprir protocolo. Ah, eu vou fazer porque tem que fazer. E isso não tem tanta força do que quando você faz gostando de fazer. Quando você faz gostando de fazer. E o que te faz gostar de fazer conteúdo? É gostar do resultado que fazer essa ação traz, porque adulto faz o que precisa ser feito, não aquilo que ele gosta. Mas ao fazer aquilo que precisa ser feito, ele precisa ter a compreensão de por que ele faz aquilo, porque vai ser importante ele fazer uma coisa que gosta. Olha que doido.
Não é só o que eu quero, o que eu gosto, é o que eu preciso fazer. Mas aquilo que eu preciso fazer, eu também preciso pegar a preço. Eu preciso gostar. Senão eu não tenho energia para fazer na sequência e daqui a pouco você acaba o quê? Você acaba abandonando. Então, já tem essa coisa aí, anota aí. Gosto ou não gosto de fazer o que eu estou fazendo? Se você não gosta, vai precisar pensar sobre quais são as ações que eu posso fazer para começar a gostar mais disso. Poxa, eu preciso gostar do efeito disso. Qual é o resultado que eu tenho quando eu faço isso? Então, esse é um primeiro caminho, mas depois eu vou abrindo mais coisas aqui para vocês nos conteúdos. Como fazer uma coisa dar certo? Então, vamos lá. Empreender é fácil? Não. É simples, em alguma medida, mas não é fácil. Ele é simples em alguma medida, mas ele não é fácil. E você vai ver que da simplicidade, ele também traz outros dois elementos. Então, quando você vai empreender, você talvez veio empreender porque você quer fazer uma coisa que você gosta, mas talvez você tenha vindo empreender porque te fizeram promessas de que era fácil, de que você ia fazer muito dinheiro. Eu não sei qual foi o que fez você decidir. E tá tudo bem, eu acredito que todas essas coisas elas são importantes. Mas a gente começa, né, com o aspecto, é simples, mas não é fácil, porque é simples, porque você precisa ter um produto ou serviço, você precisa dar um sim e você precisa se dedicar. Então essa primeira fase, ela é simples. Só que aí vai para a segunda fase. Na segunda fase, você começa a encontrar os complicadores. Isso é simples, mas não é fácil. Mas ok, eu escolhi um produto, agora eu vou começar a vender. E aí começa a ficar complicado. Pô, Ale, você está dizendo que eu tenho que fazer live? Você está dizendo que eu tenho que fazer conteúdos? Você está dizendo que quem não é visto não é lembrado? Então eu tenho aqui, ó, postura adulta ativada, produto, posicionamento, vendas, experiência do cliente. Aí o cliente comprou. Aí isso faz o quê? Volto aqui, faz com que eu melhore em mim, minha postura fica ainda mais ativada, eu melhoro o produto, melhoro o meu posicionamento, melhoro as minhas vendas, experiência do cliente. Então esse ciclo ele não para. Então começa com uma simples decisão. Eu tenho um produto e entrei para o mercado. Aí começou a ficar complicado, ó. Eu tenho que saber mexer em tecnologia, não é assim que acontece? E cada hora surge uma coisa nova? Nossa, mas para eu vender, eu preciso ter uma página de vendas. Para eu vender, eu preciso entregar o meu produto numa área de membros. Ó, começou a ficar complicado. O simples era assim, ó, cai para dentro. Você chega com o produto ou serviço, faz o primeiro movimento e vende para os primeiros clientes. À medida que você começou a vender para os primeiros clientes, você vai começar a dar novos passos. Então aqui começou a ficar complicado. Só que o complicado é assim, ó, eu preciso fazer uma página de vendas e ter uma área de membros para entregar o meu produto. Isso é complicado. Só que tudo que é complicado tem um processo para você seguir para executar. Então você pode contratar uma pessoa para fazer sua página, você pode fazer um curso rápido e aprender a fazer a sua página. Pronto, você foi lá e você resolveu esse problema. Isso era complicado. Aí você tem o terceiro estágio, que é mais desafiador. É quando o problema, o desafio aqui, ele é complexo. E quando um desafio começa a ficar complexo? Quando ele envolve decisões de médio e longo prazo e envolve o campo relacional. Então, assim, ó, começou a ficar complexo quando tem N variáveis, ó, aqui entrou o sistêmico. Problemas complexos são problemas sistêmicos. Então, um problema simples, eu resolvo de forma simples. Comecei a empreender, fui lá, tenho um produto, comecei, deu start. Complicado, alguma coisa que eu vou precisar de um manual para fazer. Tá complicado. Complexo, envolve decisões que mexem com pessoas e que mexem com muitas variáveis. Então vamos lá. Vamos pegar um problema complexo aqui. Eu cheguei no empreendedorismo, comecei a empreender, tenho um produto. Então eu vou lá e vendo para vocês uma consultoria. Aí começou a ficar complicado, porque eu falei, como é que eu vou vender? Aí falaram para mim, abre uma live, faz uma aula sobre o tema, e aí você convida as pessoas para comprar o seu produto ou serviço, certo? Ok.
Começou a ficar complicado. Como é que eu ligo a live? Como é que eu faço essa live? Onde que é essa live? Não, você vai fazer no Instagram. Tem um botãozinho no seu celular, que lá tá escrito live, você vai poder fazer a live. Aí eu fiz a primeira live, apertei no botão, depois eu cliquei no X sem querer, desliguei a live. Então eu tô aprendendo a mexer. Então é complicado. É um problema complicado. Do que eu preciso? De um manual. Ó, tem um lugar lá no seu celular que você aperta, a live começa e aí você vai falando. Aí as pessoas vão chegando, você pode acenar para as pessoas, você pode escrever o nome da live. Percebe? Eu tô aprendendo a fazer isso. Eu saí do simples para uma coisa complicada. Não é só eu ter um produto. Agora eu preciso vender o produto, eu preciso aprender algumas coisas. O que se tornou um processo complexo? Nós estamos aqui na live. Aí, quantas pessoas estão na live? Por que hoje tem menos pessoas do que sexta-feira? Quais são as ações que foram feitas? Então, vocês conseguem ver que é mais complexo? Você não tem total domínio de quantas pessoas vão estar presentes ao vivo com você. Por quê? Porque isso envolve um processo mais complexo. Então tem gente que fala assim, nossa, eu assisti todas as lives. Eu não tô aqui hoje porque eu não recebi o aviso. Ou a pessoa fala assim, ah, eu mesma não fui hoje porque segunda-feira eu tinha um compromisso. Ah, eu não fui hoje porque eu não gostei do conteúdo de sexta-feira, então eu decidi não ir. Percebe que aqui começou uma questão complexa, porque envolve relacionamentos, envolve decisão de outras pessoas, envolve... mudou o dia, então são problemas sistêmicos, tem mais variáveis acontecendo. Então, para eu ligar a live, pode ser complicado, mas através de um manual, se eu fizer sempre a mesma coisa, eu consigo ligar a live. Só que a maior parte dos nossos problemas, das nossas questões, são questões complexas. E a gente faz o quê? Se sabota dentro da questão complexa. Ah, mas eu tô fazendo a live e não veio ninguém para minha live. As pessoas não gostam de mim, elas não querem saber do meu conteúdo. Calma! As primeiras lives vêm poucas pessoas, depois você vai aprendendo mais uma coisa, mais uma estratégia, vai deixando o teu conteúdo mais interessante, vai aprendendo o que as pessoas querem. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou mexendo na variável. Ó, eu estou mexendo na variável tema que eu escolhi para fazer a live. Eu estou mexendo na variável me tornar mais interessante enquanto explico aquilo na live. Eu convidei as pessoas por e-mail, convidei no grupo de WhatsApp, fiz anúncio. Ó, eu mexi na variável distribuição da informação. Conseguem ver que em questões complexas, quando eu consigo analisar melhor o todo e eu vou melhorando os pontos devagarzinho, eu vou trabalhando melhoras, eu vou tendo o quê? Melhores resultados. Só que no lugar de muitas vezes você melhorar os pontos, você viu que você faz diferente? Você vai lá, eu vou contar para vocês história minha, tá? Quando eu cheguei aqui no digital, que eu comecei a usar, abrir lives, ofertar os meus produtos e serviços, participar de grupos, eu fui participar de mentorias, fui fazer cursos e tudo, conhecendo pessoas, o que acontecia? Eu tinha esse pensamento infantil. Ó, eu já era uma mentora de negócio lá no mundo presencial, aí eu estava vindo fazer isso no mundo online. Então eu falava assim, eu fiz 10 lives, não apareceu, quase não apareceu gente. As pessoas não estão valorizando o meu trabalho. Já que elas não estão valorizando, então eu não vou fazer. Então eu não estava fazendo uma boa análise crítica. Se eu não estou fazendo uma boa análise crítica, eu estava tratando como complicado uma questão que era complexa. Eu estava tratando como complicado, eu tenho um conteúdo bom. Eu abro a live, não vem ninguém assistir, então eu não vou fazer mais. Eu convidei as pessoas, elas não vieram, então eu não vou fazer mais. Eu tomava uma decisão muito simples. Eu tomava uma decisão olhando com uma ótica complicada. Eu fiz, não apareceu ninguém, então não vou fazer mais. Só que no fundo ela era o quê? Uma questão complexa. Eu tinha que mudar a pergunta. Eu não tinha que afirmar, as pessoas não estão vindo me ver, elas não estão me valorizando, então eu não vou fazer mais. Tá, mas quem perde quando eu não falo? A pessoa pode até perder, porque ela está deixando de aprender. Mas eu estou deixando de vender. Então a primeira pessoa que está perdendo sou eu dentro da minha própria empresa. Então isso é uma questão complexa, eu deveria colocar uma pergunta diferente. O que mais eu preciso fazer para que as pessoas comecem a chegar?
Quais são as coisas aí no seu negócio, aí no seu projeto, onde você deveria estar elaborando melhores perguntas? Eu deveria estar elaborando melhores perguntas no lugar de trazer afirmações infantis. Ah, eu estou fazendo o conteúdo e as pessoas não estão vindo, então eu vou parar de vir. Ó, eu estou acionando a minha criança birrenta. Ah, então eu não vou fazer mais. Eu estou fazendo, o conteúdo é muito bom, as pessoas não estão vindo, eu vou parar de fazer. Tá errado, tem que fazer uma pergunta boa. O que está acontecendo? O que está acontecendo que as pessoas não estão vindo? Ou quais outras ações? O que está acontecendo? Está acontecendo que talvez eu esteja estimulando pouco as pessoas, talvez o conteúdo não esteja interessante, talvez os temas não estejam bons. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um pouco diferente. Percebe? Ó, eu coloquei uma pergunta boa. Eu preciso fazer um pouco diferente. E aí eu começo o quê? A fazer uma lista de coisas. No lugar de eu, ai, não vou mais fazer. Ai, as pessoas não estão gostando de mim, tô fazendo birra. Eu vou ativar minha identidade da postura adulta. Vou fazer novas ações que sejam mais interessantes para as pessoas virem. Então eu não estou afetada emocionalmente. Eu estou ligada de que eu quero fazer mais, eu quero fazer um pouco diferente. Eu quero o quê? Eu quero colher os resultados daquilo que eu estou fazendo. Então vamos lá, nós estamos olhando para os desafios. O ponto aqui é como fazer dar certo. Então primeiro você saber fazer uma análise crítica. Essa análise crítica é separar o que é simples, separar o que é complicado, que é só uma coisa que eu preciso aprender tecnicamente, de uma coisa complexa. Dentro das coisas complexas, elas vão envolver muitas variáveis seguidas de relações, seguidas de relacionamento. Então, quanto mais você sabe trabalhar com variáveis, com mais variáveis, com tendências, com... Nossa, tem poucas pessoas agora na minha live, mas eu estou treinando narrativa. Tem poucas pessoas agora, mas eu estou treinando como é que eu explico isso aqui começo, meio e fim. Tem poucas pessoas agora, mas depois eu pego, por exemplo, eu pego esta live aqui e faço o quê? Faço uma transcrição dela. Aí eu tenho um agente dentro da minha inteligência artificial que me ajuda a escrever o artigo que eu vou colocar amanhã no Substack com esse tema aqui. Como fazer o seu negócio dar certo. Aí a IA faz 80% do artigo, eu só venho lapidando. Lapidei. Aí vou lá, escrevo e programo para ela ser postada. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou trabalhando bem uma questão complexa e estou tirando frutos dela. Só que trabalhar com questões complexas quer dizer que você sabe trabalhar a variável cognitiva. Isso leva tempo. Até você aprender a trabalhar a sua variável cognitiva leva tempo. Por quê? Do que você precisa? De construção de repertório. Como é que você constrói repertório? Você constrói repertório vivendo experiências ou estudando algo a fundo. Vivendo a experiência de fazer na prática. Então, na prática eu estou fazendo, eu não estou olhando a quantidade de pessoas que estão me vendo. Na prática eu estou fazendo aquilo que precisa ser feito, eu estou cuidando do meu negócio. E aí eu faço e melhoro, faço, melhoro, faço, melhoro. Faço, analiso, melhoro, faço, analiso, melhoro, faço, analiso e melhoro. E é isso que você tem que fazer. Então, saber lidar com problemas complexos é uma prerrogativa de quem tem postura adulta ativada, se comunica bem e se relaciona bem. O grande sucesso dentro de tudo que movimenta o seu negócio está no campo das relações. Como que você se relaciona com pessoas do seu time, se você tem? Como que você se relaciona com parceiros e fornecedores? Como que você se relaciona com o cliente? Como você se relaciona com a audiência? E como você se relaciona com as pessoas na sua casa? Então vamos lá. Como a gente está falando desse tema, da questão, né, saber separar o que é simples do que é complicado do que é complexo. Então, quando você sabe lidar com coisas mais complexas, o sucesso começa a chegar. Como fazer dar certo o seu negócio? O sucesso começa a chegar, porque eu estou evoluindo. Eu sei lidar com uma coisa que é simples, eu sei lidar com uma coisa que é complicada e eu sei lidar com uma coisa que é complexa. Para eu chegar no ponto de lidar bem com as coisas complexas, eu preciso trabalhar bem as minhas variáveis cognitivas, que é o quê? Saber fazer análise de cenários.
saber me relacionar bem com pessoas, saber me comunicar bem, saber que há um tempo certo para todas as coisas. Postura adulta ativada. Eu não estou tratando o meu negócio como uma criança, eu estou tratando o meu negócio como uma adulta, como um adulto. Agora, prestem atenção nisso aqui, ó. O movimento que você tem que olhar é assim, ó. Se você olhar para você aí hoje, você vai falar assim: eu sou uma pessoa que eu lido bem com coisas complicadas. Se eu não sei fazer uma coisa, se eu ler um manual, eu pego aquele manual, vou lá e resolvo. Legal, você é uma pessoa que sabe resolver coisas complicadas. Não, eu sou uma pessoa que eu fico só na esfera simples. Para mim, se começou a complicar, eu já não quero mais fazer. Eu vou ter que fazer live? Não, eu não sei ligar live, eu não sei onde mexe. Vou ter que fazer um vídeo, um Reels, eu não sei gravar vídeos, eu não sei onde salva, eu não sei fazer. Se você dá esse tipo de resposta, isso quer dizer que você está lá na casinha do simples. Quando começa a complicar, você já começa a sair fora. Agora começou a chegar no ponto complexo. Para você saber lidar com a complexidade das coisas, elas são multifatoriais, N variáveis estão acontecendo e aqui tem o fator pessoas. Eu preciso saber me relacionar, eu preciso saber ler contexto, eu preciso ter a minha variável cognitiva mais acelerada, que é a sua que é a variável cognitiva? A sua capacidade de fazer análises e de fazer perguntas, de fazer análises, de observar, de ver cenários e saber fazer perguntas. É para aí que você tem que caminhar. Então, para você cuidar bem da sua saúde, se você sabe lidar, se você tem uma boa variável cognitiva, quer dizer que você está lidando com problemas mais complexos, você vai ter sucesso. Você quer ter sucesso no seu negócio? Se você sabe trabalhar bem as variáveis cognitivas, essas coisas elas vão acontecer. Você vai ganhar força nas relações, na saúde e nos relacionamentos, ok? Agora pense o seguinte, ó, para você performar bem em alguma coisa, você precisa de 4 pontos. Anotem aí quais são os 4 pontos. O primeiro ponto é comprometimento. Primeira coisa é comprometimento. Junto com o comprometimento, ó, eu preciso ter comprometimento com o meu negócio. E o meu negócio precisa estar alinhado com os meus valores. Ele precisa estar alinhado com os valores. Digamos que você fale assim, ó, para o meu negócio ter sucesso hoje, eu vou precisar dedicar muito a fundo esse primeiro ano. Aí você fala assim, mas se eu dedicar muito a fundo esse primeiro ano, quer dizer que eu vou ter que estudar, eu vou ter que investir financeiramente. Aí ele vai mexer num valor meu, porque eu não quero mexer nas minhas reservas financeiras, por exemplo. Se você entender que mexer no teu dinheiro é mexer em um valor seu, mas que ao mesmo tempo você sabe que teria uma necessidade, que no primeiro ano você teria que investir mais, você vai ter um conflito de valores. Aí pode ser que você não faça tudo que precisa ser feito no seu negócio. Então, ó, comprometimento mais alinhamento de valores. E o alinhamento de valor, ele está diretamente relacionado com a história que você conta sobre aquilo, sobre o tema. Por isso que você precisa fazer essas perguntas. Por que eu não estou conseguindo ficar tão comprometida? É porque empreender no primeiro ano demanda que eu faça mais investimentos. Eu preciso investir tempo, eu preciso investir dinheiro, eu preciso investir mais energia. E se eu estou investindo dinheiro e energia, quer dizer que eu estou tendo que mexer nas minhas economias e ficar longe da minha família. E isso é ruim para mim. Mas você poderia traduzir diferente. Eu vou investir no primeiro ano, mas depois eu vou recuperar tudo isso. Eu vou ficar longe da minha família por um ano, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando perto da minha família. Percebe? Ó, contei uma história diferente. E para você contar essa história diferente, apesar do comprometimento e alinhamento de valores ser o primeiro pré-requisito para você performar bem, você precisa ser uma pessoa alinhada aonde? Em saber trabalhar a sua variável cognitiva. Só que a variável cognitiva é a quarta. Então vamos lá. Primeira coisa, quando que você vai fazer bem uma coisa? Quando você está comprometido e com alinhamento de valores. Você já começa bem. Segundo ponto, você precisa ter conhecimento, você precisa ter know-how técnico para fazer isso. Então digamos que você escolheu um produto. Você tem um produto ou serviço aí, ou tem mais. O seu produto ou serviço, ele não pode ser muito grande de um jeito que você inventou ele muito grande, sendo que talvez você não tenha know-how para entregar um produto tão grande, que isso vai mexer o quê? Na qualidade da sua promessa. Então, primeira coisa, eu preciso ter comprometimento versus
alinhamento com valores. No segundo, você precisa ter conhecimento técnico sobre o produto ou serviço que você vai entregar. Então, isso já vai fazer com que, pô, eu tô comprometida, tá alinhado com os meus valores, e eu tenho conhecimento técnico, que é o segundo ponto, ok. Aí vem o terceiro, você precisa ter autorregulação emocional. Autorregulação emocional você tem principalmente quando você conhece como é que você funciona. Por exemplo, você é uma pessoa mais dominante? Você é uma pessoa mais extrovertida? Poderíamos pegar o DISC aqui, seria um dos exercícios que poderiam ser feitos. Então, a sua autorregulação emocional, ela está muito caracterizada por um jeitão que você tem de funcionar. Então, se você sabe o que te sabota, se você sabe bem os seus valores, se você sabe bem o seu perfil comportamental, tudo isso te ajuda no processo de autorregulação emocional. Porque se você é uma pessoa descompensada nas suas ações, o que acontece? O fato de você ser uma pessoa descompensada faz com que você abra a live, ficou nervosa, desliga a live. Fez um conteúdo na rede social, as pessoas não interagiram, não curtiram, não vou fazer mais. Então você não está sabendo se regular emocionalmente, você não está se conhecendo, como é que você funciona, o que você precisa para você poder trabalhar bem. Então vamos lá. Primeiro, o que vai fazer você performar bem? Primeira coisa, se você for uma pessoa comprometida e você estiver alinhado com valores do projeto que você está trabalhando versus os seus valores pessoais, você vai funcionar bem. Já ganhou um ponto. Segundo ponto, você tem conhecimento técnico, você tem know-how para fazer isso que você está fazendo. Então tem coisa que você já sabe, meu produto ou serviço, eu entrego isso. Ah, eu preciso fazer uma live. Eu não sei como faz a live. Você vai lá e vai aprender. Você não tinha o conhecimento, agora você tem o conhecimento. Então você precisa ter conhecimento técnico. No terceiro, autorregulação emocional. Você precisa ser uma pessoa que tem autoconhecimento. Ah, eu faço as coisas mais rápido assim porque eu sou uma pessoa direta. Ah, quando eu estou fazendo as coisas, eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso interagir, eu preciso conversar, porque eu sou uma pessoa o quê? Eu sou uma pessoa mais comunicadora, mais comunicativa. Então, para mim, é importante essa interação com as pessoas. Você respeita, você sabe quais são as suas preferências emocionais para lidar com algo. E a quarta, que é aqui que o seu negócio começa a crescer, que é a variável cognitiva. A sua capacidade de analisar vários cenários ao mesmo tempo, associado a você saber fazer boas perguntas. No lugar de você falar, não veio ninguém na minha live, eu não vou fazer mais, você vai fazer a seguinte pergunta: o que mais eu preciso fazer para que mais pessoas estejam acessando esse conteúdo? Então você sabe trabalhar dentro de um cenário complexo, não se vitimiza, não aciona a sua criança birrenta, não se desregula emocionalmente, não subestima e nem superestima os seus conhecimentos e tem comprometimento com aquilo que você está fazendo. Agora, se você tiver bem as três variáveis, você é uma pessoa autorregulada emocionalmente, você tem conhecimento técnico e você está comprometido com aquilo que você está fazendo, você já vai fazer um bom negócio. Para você faturar 100 mil reais por ano, você só precisa dessas três coisas. Para você começar a crescer, o que é faturar 10 mil reais por ano hoje? É faturar em torno de 8 mil reais. O que é você hoje faturar 300 mil reais por ano? É você faturar ali 20 e tantos mil reais todo mês, ó, já ficou mais desafiador. Dentro desse contexto, você precisa ser uma pessoa que desafia as suas variáveis cognitivas. E como que eu acrescento as minhas variáveis cognitivas? Se colocando em experiências. Então, por exemplo, se você é uma mulher de 40, 50 anos, você já tem uma experiência de vida. Então, dentro dessa sua experiência de vida, você já está ganhando aqui variáveis cognitivas. Então, dependendo do sistema complexo que você está, então, por exemplo, uma mãe que tem 4 filhos, ela no primeiro ela tinha uma variável cognitiva, no segundo, no quarto já, por quê? Foram tantas experiências que ela tá boa. A minha comunicação na live é extremamente assertiva. Por quê? Porque dentro das suas experiências você já fez lá mais de 100 lives. Então você treinou o contexto.
quando você treina contexto, você vai aprendendo a lidar com novas variáveis. Então, o que eu quero dizer aqui? Que você pode, né, porque variável cognitiva não é questão de quanto a pessoa tem de QI. É o quanto aquela pessoa se coloca, né, coloca a pele em jogo, né, skin the game, quanto que ela coloca a pele em jogo, e a partir do momento que você coloca a tua pele em jogo, o que você começa a ganhar de volta? Então, você está dentro de uma mentoria. Por exemplo, hoje mesmo a gente estava numa aula na comunidade, daí eu falei, ó, eu tinha passado esse exercício, quem fez? Aí às vezes você tem um grupo de pessoas que fez, o que a pessoa fez? Ela colocou a pele em jogo, ela foi lá e fez. Ó, nós estamos no desafio de fazer lives, quem está fazendo live? Não, eu ainda não fiz. Então eu não estou construindo repertório. Por que é importante a construção de repertório? Para que você aprenda a trabalhar dentro de contextos complexos. Líderes têm que saber trabalhar dentro de contextos complexos. A pessoa é um assistente que leva documentos do andar 1 para o andar 2. Essa pessoa precisa ter um raciocínio simples, complicado ou complexo? Simples. Ó, você vai pegar os documentos aqui de hora em hora e você vai subir o elevador e vai levar lá para o outro andar. Simples. Aí tem coisas que elas já vão ficando o que mais complicadas. Ó, quando você pegar os documentos aqui, você vai precisar ouvir um feedback do pessoal daqui de baixo, e aí você precisa contar pro pessoal lá em cima. E com base no que eles responderem, você volta e conta pro pessoal. Ó, já começou a ficar um pouco mais complicado, mas ainda assim é um processo, tá escrito lá. Você vai pegar o documento, vai conversar com essas pessoas, vai levar o documento para as pessoas certas lá em cima no outro andar. Quando chegar lá no outro andar, elas vão te dar um feedback, você vai ouvir o feedback, vai voltar e vai colocar. Não, ficou complexo agora. Você vai traduzir o que as pessoas do andar de baixo elas queriam dizer, no que elas estavam pensando, para que você leve esse assunto para as pessoas lá em cima de forma que ninguém fique com raiva de ninguém, mas que todo mundo faça o que precisa ser feito. Eu acabei de dar uma tarefa complexa. Parece com a primeira, onde você só reproduz. Na segunda, não. Ó, seguinte, quando você for contar, você tem que trazer o espírito da boa vizinhança, da compreensão. Para que as pessoas... Não é assim que o líder faz quando ele vai dar um feedback? Não é assim que o líder faz quando ele vai promover a comunhão dentro do grupo? Então eu estou sabendo o quê? Eu já estou sabendo lidar com contextos, com situações complexas, que inclusive eu fui aprendendo em outras passagens da vida. Nossa, quando eu interagia com os meus irmãos, quando eu era criança, eu fazia assim. Depois na adolescência, tal. Depois do meu primeiro emprego, eu trabalhei com uma pessoa que era muito difícil e eu aprendi muito a lidar com relacionamentos e tal. Então você vai fazendo o quê? Você está construindo repertório. Por que você está construindo repertório? Porque você está se pondo na experiência. Então, se colocar na experiência é um aspecto fundamental, porque empreender não é simples e nem complicado no médio e longo prazo. É simples no começo. Tá aqui um produto. Depois começa a ficar complicado, eu preciso aprender processos, eu preciso ter conhecimento, eu preciso ter know-how. Só que se eu ficar no simples e depois eu só aprender a trabalhar com processos, eu vou ter um patamar financeiro. Eu tenho lá 1, 2 produtos, aí vendo lá 10, 15 mil por mês. Legal, tem muita gente que fala, cara, isso pra mim tá muito bom, é o suficiente. Mas digamos que você queira crescer um pouquinho mais. Não, eu quero fazer um pezinho de meia, eu quero crescer um pouquinho mais. Eu quero fazer 20, 30 mil para eu poder ir guardando dinheiro, tal, depois, ou crescer, não, eu quero fazer 100 mil reais. Hoje, para você faturar 1 milhão por ano é perfeitamente possível, por conta de inteligência artificial, você consegue fazer isso só que talvez você não vai fazer isso já no primeiro ano. Tem gente que vai fazer no segundo, no terceiro, no quarto ano. Ou talvez não vai fazer. Por quê? Porque são pessoas que não estão crescendo em repertório. Se eu não cresço em repertório, eu não estou trabalhando a variável mais importante, que é a variável cognitiva, que é a minha capacidade de me colocar em experiências, aprender com essas experiências e trazer um novo resultado. O que é aprender com uma experiência? É quando você fala assim, ó, eu aprendi, eu não vou mais repetir esse erro. Ah, eu tô aprendendo aqui com a experiência. Aí na segunda vez, o que você fez? Putz, fiz pior ainda, então você não aprendeu. Então aprender é quando você tem a capacidade de depois fazer isso melhor, né? Outra coisa que pode acabar atrapalhando, não querer fazer, né? Então, eu não quero fazer, ninguém veio, eu não vou fazer. Então você tá chegando aonde? Você não está desenvolvendo conhecimento técnico, know-how, você não está comprometida com o processo, e você não está sabendo fazer a gestão emocional. Você não está sabendo trabalhar a autorregulação emocional. Você não se conhece. Você conta uma história para você que no lugar dela te incentivar, ela tirou você do jogo.
Então você não está caminhando para o ponto da variável complexa, que é saber fazer perguntas, saber analisar cenários e agir rápido. Eu faço rápido, erro rápido, ajusto rápido e já vou para o próximo ponto. Então eu vou lá, faço um conteúdo. Esse conteúdo não deu aderência. Ah, eu vou chorar. Ó, desregulado emocionalmente. Criança birrenta. Ah, eu vou chorar. Ou você fala assim, ah, eu vou chorar aqui 2 minutos, mas eu vou fazer sabe o quê? Eu vou montar uma narrativa melhor, porque no próximo conteúdo eu preciso melhorar isso aqui. Aí você vai lá e faz um pouco diferente. Então, como fazer o seu negócio dar certo? Você precisa evoluir dentro dos contextos de problema. Como que você resolve problema? De forma simples? Você consegue resolver problemas complicados? Mas você tá trabalhando para você começar a desenvolver problemas complexos? Tá, para eu desenvolver problemas complexos, o que vai acontecer comigo se eu começar a resolver problemas complexos? Você vai subir na hierarquia da liderança, que é ter um negócio que fatura 50 mil por ano, ter um negócio que fatura 100 mil por ano, ter um negócio que fatura 150 mil por ano, 200 mil reais por ano. Você vai crescendo devagarzinho, à medida que você vai aprendendo a trabalhar dentro de contextos complexos. Só tem uma coisa que faz você crescer dentro que faz você aprender a trabalhar dentro de processos complexos. É desenvolvendo as suas variáveis cognitivas. Como que eu vou desenvolver as minhas variáveis cognitivas? O que é uma variável cognitiva? É a sua capacidade de enxergar cenários. É a sua capacidade de tomar decisões mais complexas. É a sua capacidade de fazer boas perguntas. Então você pode fazer uma afirmação: o meu negócio não está dando certo, eu não sou capaz. Mas você pode fazer uma boa pergunta: eu quero fazer isso dar certo. O que é que eu estou deixando de fazer e que está tirando dinheiro do meu negócio? E que está tirando força do meu negócio? E que está tirando força de mim? Percebe? Quando eu mudo a pergunta, como eu mudo a pergunta, vem novas respostas, aí eu consigo fazer um pouco diferente. Então, como fazer dar certo? Eu posso olhar para o meu negócio como algo simples, como algo complicado e como algo complexo. Só que no fundo é complexo. Por quê? Porque quando envolvem pessoas e envolve N variáveis, já se tornou um negócio complexo. Empreender é um negócio que começa simples, mas não é fácil. Mas crescer com ele é caminhar para o complexo. Quando que eu sei lidar com o complexo? Quando eu fecho as 4 pontas de performance. Primeiro eu preciso ter comprometimento com alinhamento de valor. Depois eu preciso ter conhecimento, know-how naquilo que eu estou fazendo, não importa se é um produto grande ou pequeno. Depois do terceiro, eu preciso ter uma autorregulação emocional. Eu preciso conhecer como é que eu funciono. E no quarto, eu preciso ter uma variação cognitiva. Eu preciso me colocar dentro das experiências para que eu elabore melhores perguntas, para que eu saiba me relacionar bem com as pessoas, me comunicar bem ao ponto de poder liderar o seu projeto. Você precisa aprender a liderar o seu projeto. Então, esses são pontos essenciais que vão fazer o seu negócio dar certo. Eu consigo construir isso em 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não. Você não consegue fazer isso nem em 1 ano. Você precisa de 1 ano no mínimo para você começar a falar: eu já estou entendendo como é que o jogo funciona. Aí depois você vai montar processo, você vai fazer todas essas coisas. Mas tudo isso é o quê? Teu autoconhecimento. Tudo isso é o quê? Você topar pagar o preço que custa. Adultos pagam o preço que custa. Então você precisa ter a humildade de falar: eu não estou sabendo resolver esses problemas, mas eu vou começar resolvendo ele pequenininho. Eu vou dando um passinho por vez e eu vou crescendo. À medida que você vai se colocando experiência, você vai crescendo. À medida que você abre aqui a câmera e você vai fazendo live, você está treinando tua comunicação, você está treinando narrativa, você está se ouvindo. Ó, eu estou falando para vocês, eu estou ouvindo. Como é que você explica a gestão da complexidade? Então eu estou treinando aqui como é que eu explico isso. Estou treinando e ensinando vocês. Então essas coisas, elas vão o quê? Elas vão se juntando e elas vão virando o quê? Elas vão virando material, insumo para o seu projeto. Faz sentido? Gostaram do conteúdo de hoje? Vou abrir caixinha de perguntas, quem quiser coloca a pergunta lá. A programação está aqui no feed, está nos stories, vejam lá o tema que vai acontecer
quarta e sexta. Quinta-feira tem live no YouTube, às 19 horas. É tipo um podcast sobre inteligência artificial. E às terças-feiras, ao meio-dia, vai sair sempre uma mentoria para negócio enxuto, também lá no YouTube. Sou eu, vocês vão me ver atendendo ali, interagindo com uma cliente, com alguém da nossa turma, da nossa mentoria, que também vai ajudar vocês com o próximo passo. Vocês estão vendo? Tá acontecendo conteúdo todo dia. Segunda, quarta e sexta estou aqui. Às terças-feiras, meio-dia, sai o vídeo com a mentoria sistêmica para negócio enxuto. E às quintas-feiras, às 19 horas, num formato podcast, eu, a Joyce e a Simone é estrategista, a Joyce é especialista em inteligência artificial e eu sou especialista em negócios sistêmicos, né? Olhando, contando isso daqui que eu tô trazendo aqui para vocês. O todo é maior que a soma de todas as partes e a gente precisa aprender a enxergar esse todo. Combinado? Para quem está chegando aqui agora, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu já vou subir a gravação e eu super aconselho vocês a assistirem esse conteúdo. Se ficar alguma dúvida, pode me chamar no direct ou pode colocar lá na caixinha de perguntas, tá? E raciocinem dentro desse conteúdo de hoje que vocês já vão ver de bate-pronto, ó. A Eliane colocou aqui, ó, muito bom, vocês já vão ver de bate-pronto o negócio de vocês melhorar. O que eu tô ajudando vocês aqui? A construir um raciocínio mais sistêmico, onde o todo é maior que a soma das partes. Parem de olhar as coisas isoladas. Não é um depois do outro. A nossa vida tem coisa que é simples, é uma coisa depois da outra. Mas a construção de um negócio, a construção de vida, criação de filhos, contexto de saúde, tá tudo dentro do ponto 3 lá. Tá tudo dentro do contexto complexo. Combinado? Vejo vocês, então, muito em breve. Conteúdos a semana toda. Até lá.